Olá, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai iniciar os nossos estudos da apostila do terceiro volume, lá na página 2, em A Rua como Espaço da Arte. Então, a gente vai estudar a rua, né, com seu espaço na arte. Então, as artes que vieram da rua, que são feitas na rua antigamente ou hoje em dia, certo? Este capítulo traz conceitos do jazz, que surgiu nos Estados Unidos e se popularizou no início do século XX. Além disso, vamos estudar outras manifestações que, assim como o jazz, nasceram da cultura popular negra e ganharam o mundo: o rap e o hip hop. Espaço de diálogo. Você sabia que a cultura africana influenciou diversas manifestações musicais no mundo, incluindo o jazz? Além desse estilo, você conhece mais algum outro? Então, pessoal, além do jazz, vocês conhecem algum outro estilo que foi influenciado pela cultura africana? Aí vocês vão responder se sim ou se não. Se sim, qual é o ritmo? Se não, é não. 2. Você conhece os movimentos artísticos rap e hip hop? Você sabe quais foram suas origens? Então, você sabe o que é o rap e o hip hop? Já ouviu falar em algum momento? Se sim ou se não. E depois, se você sabe quais foram as origens. Então, onde surgiu, como é, o que foi, certo? Essas duas perguntas vocês vão responder no caderno de arte, beleza? Passando para a página 3. Ali nós temos os nossos objetivos: estudar os estilos do jazz, boogie e ragtime, conhecer o movimento hip hop e o break. As influências culturais no jazz estadunidense. Observe abaixo o esquema formulado pelo pesquisador Rex Harris, em que destacam algumas das correntes musicais responsáveis pelo surgimento do jazz. Então, pessoal, aqui a gente vai ver as influências africanas e as europeias, né, que foram importantes para a criação do jazz, certo? Então, aqui nas influências musicais africanas, nas rítmicas, nós não temos nada. Porém, nas melodias, nós temos as canções de trabalho e o blues arcaicos, certo? Que formou o jazz de Nova Orleans. Daí nós temos as influências musicais europeias e instrumentais. Nós temos a brass band e música popular espanhola e francesa. E as vocais nós temos a balada inglesa, o hino religioso inglês e espirituais. Então, pessoal, isso ajudou a formar a ragtime, a boogie-woogie, o jazz de Nova Orleans e o jazz de Chicago. O jazz se caracterizou pela mistura de elementos das músicas africana e europeia, tendo como principal fundamento o ritmo. Outra característica do jazz é o estilo vocal instrumental próprio dessa mistura cultural. Então, com a mistura africana e europeia, se deu o jazz. O jazz, ele é envolvente, né? Um ritmo bem contagiante. No início, os artistas do jazz, eles se vestiam todos iguais, de terno, às vezes faziam algumas coreografiazinhas com os seus instrumentos. É uma característica do jazz a elegância, certo? Então, o jazz ele veio da mistura de influências africanas e europeias. Certo? Passando agora para a página de número 4. No início do século XX, a sociedade dos Estados Unidos estava dividida em duas classes: a classe média
composta de brancos e alguns poucos negros que já estavam estabelecidos na sociedade, que apreciavam a música de tradição europeia, erudita ou de salão, e a classe baixa, formada essencialmente por trabalhadores do povo de origem africana e latina que gostavam de frequentar os cabarés em que se apresentavam músicos de blues e jazz. O pensamento discriminatório da época considerava o jazz um tipo de música inferior. Então, pessoal, no início, né, nós tínhamos a classe média e a classe baixa, tá? E essa discriminação entre as classes fez com que o jazz parecesse inferior aos outros ritmos, sendo que isso não é verdade. Porém, aconteceu nessa época. Que nas atividades, escute um trecho de uma obra bastante significativa na história do jazz, John Tonk Train Blues, de Maudie Lewis. E, depois de escutar a música, responda as questões a seguir. Então, pessoal, eu vou deixar a música para vocês ouvirem, tá? Não se preocupem. E depois de vocês ouvirem a música, vocês vão responder essas perguntas. 1. Qual é o instrumento tocado no trecho que você ouviu? O ritmo é lento ou acelerado? 2. O ritmo constante dessa música se assemelha a um objeto em movimento. Que objeto poderia ser? Justifique sua resposta. Então, pessoal, vocês vão ouvir a música e vão responder essas duas perguntas, certo? A música Honky Tonk Train Blues foi gravada pelo compositor Maudie Lewis em 1927 e distribuída em discos posteriormente a partir de 1930. Verificamos nessa composição a pretensão de descrever um objeto, o trem. Lewis foi criado em uma cidade em que comboios de trem passavam durante o dia e a noite, por isso os ruídos do trem e de suas rodas, com seus ritmos constantes, foram inspiração para o compositor. Então, como o compositor morava numa cidade em que ouvia muito o trem, né, o barulho do trem passando, ele compôs a música, né, com a pretensão de descrever esse objeto, certo? Maudie Lewis, 1905-1964, nasceu na cidade de Chicago e começou a tocar piano aos 17 anos. Compôs uma série de músicas e, com o sucesso que obteve com suas primeiras canções, gravadas em 1927, ficou conhecido também em Nova York, tocando na famosa sala de espetáculos Carnegie Hall. Então, pessoal, quais são as atividades de vocês dessa semana? Vocês vão responder as duas perguntas da apostila e vocês vão fazer no caderno de desenho de vocês um desenho que represente esta música, certo? Espero que vocês tenham entendido tudo. Se não entenderam, vocês podem me procurar. Estou à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas, certo? Até a aula da semana que vem.